Bom dia, Boa tarde. boa noite, boa, Pode ser. boa madrugada. Para você que está nos ouvindo em algum lugar deste universo, É porque a gente continua estando no universo, né? é, sei lá, né? Vai que algum ET consegue Aí eu ficaria, captar eu, as ondas aí eu ficaria preocupado. dos streams da vida. É legal pensar assim, cara. Muito bem. Hoje vamos falar de um quadrinho que foi lançado pela Graphic Novel da Abril. Abril. Abril, a história Abril. Aproveitou a ideia das graphic novels Marvel e lançou uma graphic novel que não tem nada a ver com Marvel. É porque não é um herói, né? É uma obra de um italiano? Italiano. É o Pascal Ferry. E, Pascal. Aí é que tá, o me tira cara, uma dúvida, ele é. O Tex é italiano, não é? Oi? O Texas é Tex. italiano, Texas é italiano. Mas Ele é espanhol. Pascal Ferry, desculpa. Pascal Ferry. então, entregando fake news, não é italiano, é espanhol. É espanhol. Mas o. É, espanhol. Mas o Texas é italiano. Tex, Italiano. beleza. É. Porque, então cancela a curiosidade. Então, eu comprei essa obra há muito Eu tempo percebi, atrás. eu percebi. E sabe aquele negócio do. Sempre queria falar, mas nunca tinha achado O o momento. momento O certo? momento. Eu tenho certeza que alguns amigos adorariam conversar sobre essa obra, mas sinceramente, durante o tempo até eu esqueci que eu tinha ela. Por que, quais amigos você acha que poderiam querer falar? Cara, o nosso querido e amado Zé Paulo ia adorar falar Putz, disso. Verdade, esse. Eu acho que o Lima também gostaria de falar um pouquinho. talvez o Agnello? Talvez o Anielo. Não, o Anielo ia adorar isso daqui, velho. Não pode. Caramba, ele ia delirar na batatinha. Como o Agnello gosta de algumas coisas um pouco místicas, Pois é, pois é. iria ser uma boa. É, ele é um místico que não, ele curte coisas místicas, mas é um ateu, né? Essa é a parte mais legal. Não, aí é outros 500. Pois bem, então vamos falar. Avisando que eu não sei nada com exceção da obra, então eu Dois? não. Na verdade eu fiz uma pesquisazinha rápida. Então, vou deixar parte da Daquela bem pesquisa. rápida. Exatamente, vou deixar parte da pesquisa para você. Quando saiu, quem escreveu, quem desenhou. Uhum. Se você tiver curiosidade de ver as obras do Pascal, e vamos lá. Coisas curiosas que o cara fez para DC Comics. Adam Strange, Super-Homem, Seven Soldier, Miss of Miracle. O projeto Seven Soldier é maravilhoso. Uhum. O Grant Morrison pegou vários autores para fazer sobre uma série antiga, mas remodelada, chamada Seven Soldiers of Victory. Cara, é muito louco aquilo ali. E aí o nosso querido Pascal aqui E fez. fez o Mr. Miracle. Entendi. Ele também escreveu ele também desenhou para Marvel, fazendo Thor, Namor, Ultimate Fantastic Four, Doctor Strange e Spider-Man. Uhum. E entre outras coisas que ele fez, Crepúsculo de 1989. E saiu por quem? Saiu na Espanha originalmente, Sim, pela mas Tuton Editor. É espanhol. é espanhol. Não tem. Não é de. Não é de nenhuma das duas grandes editoras. Não, eu imaginei que poderia não ser uma de umas grandes, mas poderia ser de uma das grandes, só que pelo selo menor. Não, saiu só na Espanha mesmo. Saiu pela Espanha. A Abril é que comprou os direitos e lançou como E o sendo sucesso? da E o linha. sucesso relativo? Teve bastante Teve. aclamação? É aquela. O Pascal é aquele típico autor que é muito conhecido por desenhistas, né? A galera É. do desenho tem um carinho especial por ele. Então ele não é tão comumente conhecido como roteirista. Não. Mais como desenhista. Mas ele, e nessa história específica, ele desenha e escreve. Exatamente. Ah, tá, beleza. O que é interessante é que você percebe que geralmente todos os quadrinhos são muito bem conectados. Não é que isso seja incomum, não é isso. Uhum. Mas a parte boa de você ter a mesma pessoa escrevendo e desenhando, só que obviamente é muito trabalhoso Uhum. e demanda do tanto prático que a pessoa possa ter. Mas você percebe que geralmente é muito difícil ter um quadro que é meio solto, assim, que só tá ali por existir.
Nessa história não, todos os quadros basicamente estão muito bem correlacionados e é um modelo diferente, porque não tem balões. É uma história que os diálogos, as narrações ficam embaixo dos quadros. A caixa de recordatório. Né? Exatamente, ele fica embaixo dos quadros. Então tem um desenho, tem por volta de que uns 9 quadros por página, e em cada quadro embaixo ele escreve o que ele quer passar naquele quadro. No começo eu fiquei confuso se poderia ser de a ligação, mas assim, é só uma confusão bem rápida. Se os quadros pudessem ser totalmente lineares pegando as duas páginas. Mas não, é o modelo tradicional de uma página você vai continuar lendo da esquerda para a direita, obviamente, mas terminou-se uma primeira linha, vamos dizer assim, uma primeira sessão, você vai para a segunda sessão, você continua vendo. Porque foi um pouco diferente. Quando eu comecei a ver, eu falei, caramba, porque não temos balões. Acho que tem um outro pouco balão que tem. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Mais lá pelo meio que vai ter uma outra coisa. Não vou lembrar de cabeça. Apesar da estranheza no começo, não se perde. Você sabe quem está falando ali, basicamente, você consegue. E uma das coisas que eu acho que eu vou lembrar também, tudo bem que eu achei que devia ter pego o quadrinho para estar dando uma folhada, mas se eu não me engano, quando tem momentos de diálogos, naquele quadro só tem a pessoa falando, e aí no próximo quadro seguinte tem a outra pessoa. Mas obviamente não impede de algumas vezes ele colocar duas linhas da mesma quadro das pessoas falando. Mas eu percebi que eles colocavam um quadro uma pessoa, no quadro outra pessoa. Apesar de que dessa história geralmente tem uma coisa curiosa. Não tem tantos personagens, mas ao mesmo tempo ele trabalha, dependendo do capítulo, só aquele personagem. Então aí que a confusão vai por... É quase zero. Porque dificilmente você vai ter personagens dialogando com outros. E vai ser em momentos muito específicos. Por exemplo, vamos imaginar que tem 17 páginas. Um capítulo, que são 6 ou 7, né? No total. Então, num capítulo, esse cara vai dialogar por uma página com alguém e pronto. E aí o resto vai ser o que eles vão desmembrar sobre a história. Então não é uma história que dá uma confusão, não confunde, apesar do estilo ser totalmente diferente. Fora que o traço dele é maravilhoso, né? Aquele traço que aí vem aquela, quando você se acostuma com o traço dele, que não é um traço tão característico de heróis, mas quando você se acostuma com o traço, ele vai muito, como você falou, a narrativa e o traço vão se correlacionando de uma forma que eu achei muito gostoso a obra. Aquele traço me lembra muito da 2000 AD. Ou 2000 dos ingleses. Ali dos anos 90? Não, 80, 90. Quando o Alan Moore estava estreando, né, ali. E a gente já falou até sobre alguns quadrinhos da 2000 AD. Que a gente faz anos isso daí, então se quiser procurar, procure aí, você bota 2000 AD que você vai achar. Você tá vendo, mas cara, 2000 AD é muito bom. Sim, então alguns traços me lembrou muito daquele, acho que era Chrono Canas. Isso. Cara, essa história é maravilhosa, velho, essa história é maravilhosa, são poucas páginas, mas são maravilhosas. E o mais interessante do Crepúsculo é que visualmente ele não chama atenção. A capa dele não te chama, não é aquela capa que você vai ver, oba, me ganhou. Não. Pode ser. O que me chama muita atenção porque tem muitas citações filósofas entre os capítulos. Então, e uma das citações de filosofia de vida tem no final, no verso, né? Na quarta capa. Na última. Tá. Não quero falar contracapa porque não é contracapa, né? Mas na última folha, lá no verso da capa, melhor dizendo, lá no final, aí tem e aí ele me chamou a atenção. Sou suspeito, porque eu não ligo tanto para traço. É uma das coisas que Lima, por favor, não me odeie. Mas eu sou o tipo de leitor que eu não me importo muito com traço.
a não ser quando a coisa tá gritante. Ou quando eu ligo para traço, geralmente dois motivos. Quando a coisa está muito horripilante, ou quando é desconfortante. Por exemplo, o do Inferno, o From Hell do Alan Moore, citado 2 vezes nos meus quadrinhos, na terceira merece música. Que é o traço do From Hell. Só que eu entendo de que o Ed Capito fez para ser desconfortante aquele traço. Já no caso do Crepúsculo, não. É um traço que não é dos mais bonitos, vamos imaginar. Eu não ligo muito, assim, olhando esteticamente, mas é um traço que é muito bem definido do visual, da ambiência que o nosso querido Pascal quer passar, ilustrador e roteirista, né? Porque, e eu acredito que, eu não sei se ele já deva ter feito outros tipos de traços, imagino que sim, mas que ele já trabalhou com muita editora. Trabalhando para as duas grandes. Exatamente, então ele acaba tendo que dar uma modificada no traço um pouco. Mas o traço dele dá aquela sensação de um certo noir, vamos dizer assim, ainda mais que é totalmente preto e branco a história. E como se tem uma investigação dos acontecimentos, do que está falando, do que a história quer nos passar. Então esse traço é preto e branco, é um traço que não é minimalista, mas não tem tantas linhas. É um traço que ele já é meio cru, vamos dizer assim. Econômico às vezes. Então assim, não é como se tivesse 1 milhão de volumes, textura 3D, etc. Não sei, por favor, desenhistas não me matem por estar falando abobrinha, mas ele é um traço bem 2D. Sim. Dá pra falar que ele trabalha muito bem o 2D, então assim, raramente você vê alguma coisa, uma figura que remete à terceira dimensão, não que você não sinta as dimensões. Então quando é uma coisa longe, você percebe que está longe, quando é uma coisa perto, você percebe que está perto. E aí, assim, mas apesar do traço, entre aspas, simples, é muito bem característico e definidor de como é a história. Se fosse um traço diferente, poderia não ter o mesmo impacto. Então vamos à obra. O nosso personagem principal, ele recebe ideias de alguém, que ele não sabe quem é, ele nunca conversou com essa pessoa, a não ser por cartas. Sim. E a pessoa manda um roteiro para ele tem que desenhar. A pessoa manda o roteiro. Manda uma ideia, né? Não, pelo que eu entendi, vamos ver se a gente está na mesma página. Ele recebe uma figura e ele tem que fazer o roteiro da imagem. Isso. Ele tem que fazer o roteiro dessa imagem e ele pega aquilo ali e começa a desenvolver o roteiro de uma história. Sua história. O mais interessante é que o nosso escritor, ele é bem medíocre até essas imagens começarem a aparecer. Bem, ele se categoriza como medíocre. Ele fala de que eu já fiz 1 milhão de obras hiper, mega fantásticas, mas nenhuma delas vingou por causa que ele queria ser escritor. E aí agora ele virou roteirista de um jornaleco. E as histórias são bem medíocres só para ele vender e ter o seu sustento. E aí Só que isso faz um sucesso incrível. O problema é que depois a gente descobre por que faz sucesso, né? E aí é spoiler, não dá pra entrar no... Por favor, gente, a não ser que a gente talvez faça uma sessão spoiler. Talvez. Mas iremos avisar. O legal é porque assim, você vai acompanhando a vida deste escritor e ele é uma pessoa com uma vida bem sofrida, bem... Você percebe que a vida dele é bem... Eu diria quase caótica às vezes. Depende, mas pro final sim. Mas sim. Até ali o terceiro capítulo, vamos dizer assim, a vida dele é bem pacata. Ele vai pro trabalho, faz as coisinhas dele. Algumas vezes ele é um pouco atormentado que ele gostaria de fazer uma coisa diferente e não ficar à mercê desse roteirista, desse desenhista, melhor dizendo. E aí ele tenta algumas vezes sair dessa vida, fazer alguma coisa diferente. Mas eu acho que a vida dele é bem... No começo aparenta ser uma vida bem calma, bem comum. Ele vai, toma seus goró ali na rua, volta pra casa. E é isso. E aí no dia seguinte chega alguma coisa pra ele. Nosso querido Sr. Miller. E aí entrega... Leon Miller, né? E aí ele recebe
E todos os desenhos que recebe dele são bem sigilosos. Ele tem que ir no quarto X de hotel X, lá receber, fazer a parada e depois já entregar para alguém. E aí no dia seguinte já está publicada a sua história. E o dinheiro cai na conta. E o dinheiro cai na conta, exatamente. E talvez. Eu acho que alguém entrega para ele o dinheiro, não é? Isso, acho que alguém entrega para ele. O mais legal é que ele não tem ideia nenhuma. Acho que o que mais me pegou na obra é que ele não tem ideia nenhuma. A única questão é que ele sabe que é um tal de Mr. Wood, Sr. Wood, que paga ele e que pede para fazer essas coisas. É a única questão que ele sabe do patrão dele, vamos dizer assim. E dando uma pequena pimentada nessa narrativa, algumas pessoas começam a falecer. Aviso, se eu não me engano, todas as pinturas são de alguém morto. Mas não é spoiler, já vou avisando que se você for ver qualquer sinopse, já vai entregar isso de cara. Sim. Que algumas pessoas começam a morrer, geralmente mulheres. Sim. Não é? E aí a polícia acaba começando a fazer uma investigação e ele é o principal suspeito, né? Porque geralmente os desenhos deles estão envolvidos com as mortes. Pois é. Quer dizer, as histórias deles estão envolvidas com as mortes. Sam, manda. Uma imagem, um quadro, uma ideia que te chamou a atenção. Putz, pior que é um pouco spoiler. Que é o plot twist de quando você entende do que a história quer realmente se falar. Gente, é spoiler, então lembrando, o intento desse programa não é ficar falando igual como algumas pessoas fazem na internet da vida, não, que elas estão erradas, cada pessoa com cada qual. Então a gente gosta de dar nossas opiniões sobre as histórias e com que as pessoas tenham interesse de ir atrás e ler. Não ficar contando. Obviamente, em algum momento a gente já meteu alguns spoilers aí da vida. Mas a gente vai avisando. Mas a gente sempre avisa. Mas, pra mim... Não, já sei. Pra mim é uma das últimas... Não, é a última cena. De quando o policial começa a entender quem é o Mr. Wood. Eu fiquei, caramba... Não é spoiler, porque... já fui na parte. Mas uma coisa que me assim, atormentou durante um pequeno momento e que eu achei incrível foi o porão. Por que o porão? Porque, cara, a ideia de que não vá no porão, não chegue lá, você não tem maturidade para aquilo ali. Mas depois explica o porquê, eu fiquei meio... Não é ruim, mas... Assim. Porque... Depois quando explica o porquê do porão, eu fiquei... Tá. Depois a gente conversa só porque é spoiler, né? Mas eu entendi. A ideia que eu gostei é que assim, cria. Cara, se você. É batata isso. Se você quer criar uma expectativa em alguém, diga pra pessoa: não faça, não vá, porque ela vai, algo vai acontecer. Assim, é o famoso, tá na cara que vai acontecer. Pois é. E assim, eu achei a ideia simples, né, do que é o porão. Mas ao mesmo tempo que eu olhava assim e falava, cara, é óbvio que isso vai... Sim. Mas gostei. É óbvio que outras partes são bem mais, por exemplo, tem uma certa moça que aparece que é spoiler técnico. Não, tem muitos, daqui vai fazer só spoiler. Aí... Então a gente gostou mais. Porque são esses plot twists da história dando umas reviravoltas assim que a gente começa a ficar, caramba. E aí vem uma coisa curiosa, né? Se você for ler a obra, o único spoiler, te prepara pra plot twist. O plot twist que legal. Tem umas reviravoltas assim. Ou não, a gente podia não ter falado, porque quando eu fui vendo e eu tomei esse plot twist, eu fiquei, caramba, eu não estava esperando por isso. Mas como a gente não falou qual, a pessoa não vai saber qual é o Em que momento é o plot twist? Não, mas ela sabe que vai ter um plot twist. Mas vai ter um plot twist e ele é muito legal. Nossa. Ele é muito legal. É um plot twist literalmente. No significado da palavra, porque a história muda completamente. Pois é. Muito bem. Carlos Samuel Wilson, de 0 a 10. 11. É porque é uma história... Tá bom, 10. Porque assim, é uma história muito bem contada. Sim. Simples, mas muito bem contada.
apesar de ter o plot twist e no começo ficar meio receoso, porque o plot twist de duas, ou vai ser muito bom, ou vai ser lamentável. E esse foi muito bom. Esse foi muito bom porque a história o roteirista não tem pressa de contar. Então, assim, se é para ser detalhista numa situação, a gente vai ser detalhista na situação para te entregar, mas ao mesmo tempo não é aquele detalhista chato de ficar meio que entedioso, de você entregar tanta coisa entregar tantos detalhes numa sessão, vamos dizer assim, num capítulo, que você fica entediante, que você fica, caramba. Mas é uma história simples, muito bem contada. Muito bem contada. Não vejo desperdícios de momentos, porque todos os momentos têm uma explicação do porquê. Por que ele está aqui no sótão? Por que ele está aqui trabalhando? Por que ele está aqui em tal lugar? Por que o policial, quando rola algumas investigações, está fazendo isso aqui? Então, é uma história que não tem, se tiver uma ponta solta, uma coisa ou outra, que eu não vou me lembrar agora de cabeça. Então, uma história que... Eu não me lembro de pontas soltas, todas elas são pois bem todos amarradas. Os personagens são bem amarradinhos, todo mundo que é pra estar tem um porquê de estar ali. Então, por isso que é nota 10. Eu acho que 11 posso até não me emocionando, mas nota 10. Não, mas é fantástico. Não tem nem o... Eu falei, no começo você pode estranhar um pouco o estilo da narrativa, do traço, mas rapidamente você já se enquadra, se encaixa. Acho que pelo fato de a gente já ter lido algumas coisas, não é tão anormal. É. Mas alguém que só lê Marvel DC pode achar meio estranho no começo. Mas pra gente que já lê algumas coisas mais diferentes... lembrei de outro traço de que também é meio estranho. Acho que é algumas histórias do Sandman. Tem umas histórias do Sandman que tem uns traços que você fica... Que é isso? Mas voltando, então assim, nota 10. Você concorda com isso? Concordo com o relator. Caraca, velho, isso é raro, hein? Porque a gente sempre tem uma nota diferente um do outro. Não, mas essa obra, e assim, é uma obra rápida. Sim, acho que eu li em 2 horas. Acho que foi mais ou menos isso. Então, para quem ficou até aqui, faça o que você quiser fazer, dê like, dislike. E a gente viu o comentário de alguém pediu uma história do Capitão América. Eu tenho uma boa. Império Secreto. Quer dizer, é uma boa pra gente... descer a porrada. Mas é uma história. Então, Valmir, nós ouvimos suas recomendações e vamos atrás de histórias do Capitão América. Império Secreto. Não, vai ser Império Secreto. A gente não fez e a gente leu na época. Por acaso, se eu não me engano, tem uma obra do Capitão América com o Demolidor. Tem, eu acho que tem. Não, mas bora fazer o Império Secreto. Porque eu tô louco pra cacetar essa história. Beleza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom descanso, vá dormir em paz ou almoce ou jante tranquilamente. Falou.